muito bem-vinda, Camila. Mais uma vez, agradecimento ao Sebrae. Estamos trabalhando com o Sebrae Nacional, com o Geraldo, estamos tratando de números do esporte. É uma pauta que vai ser tratada com mais destaque no próximo evento. Vamos falar de distribuição também com a sua colega que vai participar. E muito feliz de estar com você, Camila, para contar com a força do Sebrae nessa bandeira que a Briesp carrega, junto com o Ricardo, com o Alessandro, com o Sérgio, com todos os nossos associados que já lutam, nós lutamos há 15 anos para ser reconhecido como um setor produtivo importante no Brasil e efetivamente exportar mais, normalizar, inovar mais, e agora a questão de normalização, espero termos um aliado aí junto com o Sebrae. Muito obrigada, Maurício, Marlene, Ricardo, Alessandro, todos que estão aqui, quem está assistindo. Para nós é uma grande satisfação falar um pouco sobre esse processo de compras governamentais. Eu acho que a fala tanto do Alessandro como do Ricardo, elas foram muito assertivas nesse processo. Eu percebo as dores dos segmentos em relação a essas burocracias do processo de compras, né? Mas eu acho que dentro do que o Alessandro estava comentando, a gente tem aí uma situação que é bastante delicada, que primeiro que existe uma rotatividade muito grande dos gestores que que montam os termos de referência e abrem os editais. Então, geralmente são profissionais que trabalham nos entes públicos, né, que muitas vezes não receberam repasse de capacitação, não tiveram um treinamento, não passaram por uma situação onde ele pudesse perceber as nuances da atividade, do trabalho que ele realiza. E, por outro lado, além disso, por conta dessa situação, muitas vezes esse ente ele acaba se baseando nos editais anteriores. Então, existe aí um vício na construção de editais e de dar publicidade a esses editais baseados nas compras anteriores. Então, é como se aquilo que fez sentido, que deu certo antes, a gente faz um copia e cola e continua fazendo as nossas contratações, as nossas compras dessa forma, né? Então, nesse sentido, a gente percebe a urgência de se fazer capacitações constantes desses entes, né? Desses técnicos, de uma forma geral, e dentro do que o Alessandro até comentou agora, da responsabilidade técnica, né, o quanto esses gestores estão cientes dessa necessidade dele conhecer o produto e saber o peso que ele tem na aplicação lá no dia a dia. Vamos considerar a quantidade de escolas que a gente tem no nosso país, né? Isso porque a gente está falando de uma área específica que é a educação. Mas se a gente for para as questões dos parques e para outras áreas que corresponde à absorção desses equipamentos do setor esportivo, a gente tem aí um horizonte e números bem expressivos. Então, eu fico com a sensação de que, como associação, eu acho que sim, vocês devem, inclusive, encabeçar essa discussão da análise e da capacitação dessas pessoas para um conhecimento mais técnico dessas especificações, né? E, além disso, eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui que saiu agora há pouco tempo, inclusive eu vou até pegar aqui com mais clareza para vocês, saiu agora há pouquíssimo tempo, foi agora no dia 22 de maio de 2020, que entrou em vigor a partir do dia 1º de junho, a obrigatoriedade de todos os órgãos públicos, antes de realizarem as suas compras, seja de produtos ou de serviços, né, bens ou serviços, a contratação, eles têm a necessidade de realizar o que eles estão chamando de ETP, que é a elaboração do estudo técnico preliminar para aquisição pública. Então, esse ETP, ele passa a ser obrigatório para aquisição de bens e contratações de serviços e obras, e ele tem como propósito aumentar a transparência das compras públicas e também uma gestão mais sustentável e responsável no processo de compra.
Então, esse é um documento que ele é constitutivo, né, da primeira etapa do planejamento da contratação, que vai caracterizar justamente a determinação da necessidade que descreve a análise realizada nos termos de requisito e alternativas. Então, ele deverá ser observado a partir dos procedimentos estabelecidos num manual que foi construído e ele se encontra disponível no portal de compras do governo federal, né, no artigo 1 da IN 40, o ETP. Ele fala o quê? Então, em suma, né, ele deve evidenciar o problema a ser resolvido, né, e a melhor solução dentre as possíveis, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica, socioeconômica e ambiental da contratação. E no artigo 6º, ele diz que serão elaborados conjuntamente por servidores da área técnica e requisitante, ou seja, quando houver pela equipe de planejamento da contratação. Então, quando a gente vê uma abordagem dessa, que dá essa possibilidade de você construir previamente um estudo técnico da finalidade, você consegue principalmente justificar esse tipo de contratação da necessidade de um produto melhor, de uma fibra que faça mais sentido, porque você consegue justificar. E aí, dentro dessa linha ainda de raciocínio, você tem, assim, a necessidade da descrição da contratação, né, e das necessidades técnicas dela. Então, levantamento de mercado, o que consiste essa prospecção, a análise das alternativas possíveis de solução dentro daqueles produtos que foram apresentados. E aí ele tem um item aqui que ele fala assim, ó, nesse item do levantamento de mercado, no item A, ele fala assim, ser considerada contratações similares feitas por outros órgãos e entidades com o objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da administração e ser realizada consulta, audiência pública ou diálogos transparentes com potenciais contratadas para coleta de contribuições. Então, o que eu quero dizer com esses dois itens? É que, através do trabalho das entidades responsáveis e de toda a indústria, eu acho que existe, sim, um caminho que é de sensibilizar os gestores públicos dessas novas tecnologias, desses novos produtos que estão no mercado e o quanto eles podem ser eficientes em questão de custos e de sustentabilidade para o governo, né? E também, ao mesmo tempo, levando em consideração a evolução dos processos, até da técnica das atividades que serão realizadas naquele exercício, naquela atividade, né, pela qual eles estão comprando o produto, e aí a gente faz essas duas alusões, né? De um lado, da necessidade deles começarem a escrever os editais baseados em produtos e serviços que estejam alinhados nessa nova visão sustentável e de técnica desses novos produtos que vão surgindo com o passar do tempo, e, ao mesmo tempo, a necessidade de a gente também fazer com que as nossas empresas brasileiras elas ganhem notoriedade no mercado, porque muitas delas nem sabem da possibilidade de ser uma fornecedora para o governo. Muitas são pequenas ou se consideram pequenas, acham às vezes que existe muita burocracia no processo de fornecimento para o governo, às vezes ficam com receio por conta de ouvir tantas notícias aí de desvio de recurso, de que teve que pagar alguma coisa por fora, enfim, mas nós do Sebrae estamos firmes nesse propósito de levar para a sociedade o conhecimento das informações, dar publicidade. Em breve nós estamos lançando um portal de compras governamentais, onde a gente pretende dar orientação tanto para o gestor público como para o pequeno fornecedor sobre essas nuances, né, e a importância da gente, às vezes, tornar público essas possibilidades de mercado que existem, né? Então, nessa linha, eu acho que tanto o Ricardo como o Alessandro foram muito
precisos e podem contar com o Sebrae nessa promoção dessas tecnologias, na divulgação e no que mais for preciso para a gente sensibilizar os órgãos públicos e os demais sobre a temática. Música para os ouvidos. Camila, na verdade, o que nós temos preparando um evento grande em outubro, com o governo federal e trazendo a indústria, porque é o que eu falo, essa briga com o Sebrae é coisa de 15 anos, que vocês reconheçam o setor produtivo e esportivo, como é feito com a ciência e tecnologia, como é feito com a economia, mas a gente está ganhando essa queda de braço. E muito feliz de você estar nos ouvindo, podendo dividir e convidando você para o evento que vai vir em outubro. Efetivamente a gente usou o KINAI para fazer uma chamada para vocês, queremos fazer mais uma para a semana que vem, que nós vamos falar dos números da cadeia produtiva, o Ricardo batalhou muito por isso também, com a Fundação Getúlio Vargas, que aqui nos ouve, com a Câmara Alemã e com a BDI, nós vamos fazer um grande levantamento, porque com números ninguém briga. Então, o nosso apelo é que nós possamos contar com você no evento de outubro e também o Caputo, que teve da PEX, também vai fazer um apelo junto conosco no Sebrae Nacional, junto com o Geraldo, para a gente fazer um levantamento, fazer uma comunicação da oportunidade de exportação dos nossos serviços para fora do Brasil, nos projetos setoriais que a gente vai montar com a PEX. Então, o Sebrae é fundamental na questão da divulgação, como foi importante que trouxe uma audiência significativa para o nosso evento, para a semana que vem mais ainda. E é nesses aspectos que nós tocamos, né? Ter vocês junto para poder sensibilizar a indústria, exportar mais através do mailing de vocês e que vocês reconheçam o setor produtivo e esportivo como um setor importante do segmento. Porque até uma conversa com a Maísa, a gente tentou com o Fabião, Sebrae São Paulo, de colocar o esporte junto. A saúde está fazendo um excelente trabalho, mas esporte é saúde, porém esporte é esporte. Então essa identidade que a gente quer ganhar com vocês e caminhando em paralelo.